Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas atualizações envolvendo assim o mercado da bola do Cruzeiro. Quero dar atualizações aqui sobre o caso envolvendo o zagueiro German Conte. Será que poderia ser uma boa opção para a Raposa no decorrer dessa temporada? Eu quero comentar aqui com vocês. Tem também atualizações do Gilberto, quando que ele vai chegar no Brasil. Quero dar aqui mais detalhes, além também do Gregory, que o Cruzeiro procurou informações a seu respeito. Possivelmente não deve deixar o futebol lá dos Emirados, além também dessa atualização do Matheus Pereira, realmente confirmado a desistência dos times do Brasil, em tentar a contratação do meio-campista. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para os duelos que eu vou deixar aqui em destaque, no caso pelo campeonato estadual e também jogos do futebol europeu. O Cruzeiro só volta a entrar em campo no sábado contra o Atlético, mas enquanto isso tem várias outras partidas, igual Corinthians, que eu vou deixar aqui, Corinthians e Guarani dentro de casa, vitória do Corinthians pagando bem aí. Eu deixei em destaque para vocês, uma vitória pagando 1,44 a cada real apostado, um empate nesse jogo também R$4, vitória do Guarani fora 6,50. Tem também esse jogo do futebol europeu, Bayern de Munique jogando em casa contra o Colônia, vitória do Bayern pagando 1,20 também a cada real apostado, para você começar a apostar na Sportpix, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Quero começar falando sobre o atacante Gilberto, que no caso é aguardado em Belo Horizonte já nas próximas horas, entre segunda e terça-feira, para ele assinar seu contrato com o Cruzeiro. Já está tudo certo, possivelmente passando pelos exames médicos e ter essa assinatura de um vínculo de 2 temporadas com o Cruzeiro, Atacante de 33 anos, que chega para ser o 14º reforço do Cruzeiro na temporada de 2023 e cessa a expectativa de gols, realmente um camisa 9, até por conta da fase excelente que o jogador vinha vivendo, no caso, tanto no futebol brasileiro e lá nos Emirados também não teve números ruins nesse último ano, foram 16 gols marcados em 34 jogos. No caso, o centroavante vai assinar o contrato até dezembro de 2024 e vai vestir a camisa número 21. Até mesmo o Globoesporte.com trouxe essas informações, no caso, o treinador do Cruzeiro, o Pesolano, disse em entrevista coletiva, que aguarda aí no caso de reforços, mas não comentou sobre esse caso envolvendo o Gilberto, que inclusive teve muita lamentação por parte lá dos Emirados. Vários torcedores não queriam essa saída do Gilberto, e o próprio técnico do Al-Ahly, no caso o espanhol Juan Antonio Pizzi, falou o seguinte, abre aspas: "Vamos avaliar a situação do mercado após a saída do Gilberto. Não posso ficar lamentando a ausência dele, tenho que encarar as ausências como foco no bom desempenho da minha equipe", disse aí em entrevista coletiva, até porque o Gilberto era realmente a grande expectativa de gols da equipe dos Emirados. E você, o que acha aí desse reforço? Deve chegar entre segunda a terça-feira. Bom, quero falar aqui agora sobre essa situação do volante Gregory, que realmente, Cruzeiro, Palmeiras e também o Bahia havia procurado informações sobre o jogador, que no caso a chance dele sair desse momento lá do futebol dos Estados Unidos é considerada bem baixa. Primeiramente porque ele vive uma fase boa lá no Inter Miami, no caso é o titular absoluto, tem mais de 62 jogos e 5 assistências nos últimos 2 anos por lá, então tem uma certa moral com a equipe, que inclusive o dono é o David Beckham, Então, no caso, tem uma condição boa também financeira. Para voltar aqui no Brasil, teria de ter uma compensação financeira, de acordo com o portal Goal, que foi o mesmo que trouxe a informação de que o Cruzeiro tem interesse nele, monitorava a sua situação, seria um valor perto ali da casa dos 10 milhões e meio a 15 milhões de reais para ter essa liberação. Então, bem difícil de imaginar, no caso, ter uma tratativa nesse sentido, ainda mais o Cruzeiro pagando esse valor para um jogador que nós temos muitas opções, não é uma posição crucial para o Cruzeiro e já tem 28 anos de idade, então eu basicamente descartaria essa possibilidade de volta, pelo menos nesse primeiro momento. Quem sabe ali, quando ele tiver 30 anos, tiver terminado esse contrato no futebol dos Estados Unidos, ele quiser voltar ao Brasil, aí sim faz mais sentido. Atleta que se destacou demais pelo Bahia em 2018 a 2020, foram mais de 145 partidas, 2 gols e 10 assistências. Vamos esperar para ver se o Cruzeiro vai buscar ou não mais uma opção de meio de campo no mercado, Porque temos nesse momento vários nomes, igual jogou aí o Neto Moura, teve também o Ramiro, no caso o Matheus Vital, o Alisson, o Fernando Henrique. A questão é que o Cruzeiro teve alguns problemas, podemos dizer assim, inesperados.
O Machado não começou a atual temporada, o Fernando Henrique teve essa lesão, então o Matheus Vital também deve ficar um tempo fora. Vamos ver se o Pesolano vai querer ou não. Mais um jogador para aqui no vídeo e quero falar sobre essa situação do Matheus Pereira, que deve ser anunciado nas próximas horas também pela equipe lá do Al-Wehda dos Emirados Árabes, um empréstimo de 4 meses junto ao Al-Hilal. Quem assistiu o meu vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal já está por dentro dessa informação. No caso, o meia barra ponta esquerda de 26 anos, que tinha o seu nome especulado a vários times no Brasil. Basicamente ficou especulado entre Corinthians, Palmeiras, Botafogo e o Cruzeiro, mas desde o início eu já vinha falando para vocês, essa chance do Cruzeiro contratá-lo seria muito baixa, porque além desses outros 3 times com uma condição financeira muito superior, teria o fato também do Cruzeiro não querer fazer um investimento muito alto, ainda mais se fosse por empréstimo, né? Porque teria que ser um salário gigante. De acordo com o Nicola, os vencimentos dele lá na Arábia Saudita era próximo dos 3 milhões de reais. Então, até por conta disso, no Brasil, mesmo ele voltando, acho que não iria receber menos de 1 milhão por mês, sabe? Então, é um cara muito diferenciado, tanto que foi comprado pelo Al-Hilal com um valor próximo ali dos 100 milhões de reais há 2 anos, né? Em 2021. Foi muito bem lá na Arábia Saudita, assim, na Inglaterra, melhor dizendo, pelo West Bromwich, tanto na segunda divisão quanto na Premier League. Na segunda divisão foram 43 jogos no ano, 8 gols e 17 assistências, e na segunda temporada, jogando inclusive a Premier League, né, foram 12 gols, 6 assistências em 34 jogos, antes dessa mudança para o futebol lá da Arábia Saudita, que acabou muito por conta dessa questão financeira, né. Matheus Pereira, sem dúvidas, teria propostas de times gigantes do futebol europeu, até mesmo chances de disputar a Copa do Mundo, mas preferiu jogar lá na Arábia, onde ele acabou tendo alguns problemas de mais de 3 meses sem receber, e foi justamente nessa janela, né, de oportunidade que entrou os times brasileiros, o Cruzeiro meio que correndo por fora. O único fator que jogava bastante ao favor é que ele é de Belo Horizonte e inclusive torcedor do Cruzeiro, né? Então, desde a infância ele tem fotos aí também com a camisa do Cruzeiro e tudo mais. Poderia ser um fator decisivo? Sim, mas mesmo assim, pela idade, por ter vários times de olho nele, acho que agora é realmente muito inviável até de pensar nele voltar no futebol brasileiro. Quero saber se você concorda comigo, discorda, mas você vê que realmente os times mais interessados era inicialmente o Botafogo, que já até fez proposta oficial para trazer o jogador em definitivo, e também do Corinthians, que tinha o interesse nesse empréstimo. É um dos times bem animados com essa possibilidade de um empréstimo e não da rescisão de contrato, que não deve acontecer. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o zagueiro Conte, no caso tem 28 anos de idade, que assim, na minha opinião seria um ótimo reforço para o Cruzeiro para essa atual temporada. O zagueiro que ainda não definiu seu futuro para 2023, no caso ele tem contrato com o Benfica de Portugal até dezembro desse ano e ainda não arrumou um novo time, seja no Brasil ou na América do Sul ou na Europa, para continuar a sua carreira. Ele que surge muito novo aqui no Brasil, aqui no futebol sul-americano, pelo Colón da Argentina, joga lá mais do que 100 jogos, entre 2014 a 2018, muda para o Benfica, onde pelo Benfica não tem muita oportunidade. Irá sendo um contrato de 4 anos com o Benfica e mesmo assim não teve bons números, apenas 10 jogos e um gol marcado no time principal na temporada de 2018-2019. Deu 2019-2020, ele continua emprestado para o Atlas do México, onde foram apenas 23 partidas e um gol, além desse empréstimo no decorrer da temporada de 2021 para o Bahia. Jogou inclusive com o Gilberto, tá? Naquele time do Bahia que acabou sendo rebaixado. No caso aí pelo Bahia foram 45 jogos, um gol e também uma assistência. E nesse último ano jogou o Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro, rival aí do Cruzeiro, que não deve continuar com o passe do jogador, até porque tinha um dos maiores salários do elenco. Fez 37 partidas, um gol também pela equipe do América e na minha visão poderia ser uma ótima opção, um zagueiro argentino que assim, tem proposta de alguns outros times, teve especulações de outros também no Brasil, teve, mas oficial até agora nada, então acho que poderia ser uma ótima opção. Camisa número 4, tem aí 1,87 m de altura, é basicamente quase certo de que vai ter realmente mais um zagueiro que possa chegar no Cruzeiro, até por conta dos interesses recentes que teve igual no Bruno Valdez, então seria um zagueiro para chegar nessa função, mas eu acredito que seja uma procura principalmente de olho na Série A, porque por agora eu acho que o Cruzeiro não vai ter tanta pressa para definir assim esse seu futuro, e quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, e eu vou deixar aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no YouTube, e lembrando que tem 3 vídeos aqui por dia, né? Um às 11h15, outro às 5 horas e outro às 7h15 da noite. Valeu, galera!